Boa noite, pessoal de casa que nos acompanha. Estamos aqui com mais um Leitura Pop Live para vocês, com mais um tema imperdível, falando igual aquele povo, né? Imperdível. E temos aqui hoje o tema, que é a jornada do suspense na literatura, na web e na TV. Do meu lado, temos Vitor Abu, comentarista oficial, estudante de letras pela PUC-Rio, que veio e que está sempre comigo aqui no Leitura Pop Live para a gente fazer esse debate que é sempre enriquecedor. Seja bem-vindo, Vitor, mais uma vez ao Leitura Pop Live. Oi, João. Olá, pessoal. Espero que todo mundo esteja bem. E é sempre muito bom trazer, né, aqui para Leitura Live, discussões, reflexões e também ver o que o pessoal comenta, né, nos grupos. A gente espera também que a gente vai abrir a caixa de comentários aqui no YouTube, né, para o pessoal comentar, para também a gente ter esse feedback. E outra coisa, quem quiser pode também pedir para participar. A gente sempre adora participações, né, João? Quando o Angel Alcântara veio, já tem um outro autor que já está combinando com a gente. Então, quem tem interesse em conversar, em discutir, em aprender, em mostrar algo que tem a ver com esse tema, né, os temas que a gente propõe aqui sempre pensando em leitura, em web, TV, pode falar. É isso aí. Só peço a vocês para terem um pouquinho de paciência, porque a gente está com alguns problemas pequenos de internet que são extremamente comuns, né? Às vezes a imagem do Vitor fica meio tremida, a voz sai em momentos descompensados, descompassados também em relação à boca, mas isso vai se resolvendo durante a live. Gente, é o seguinte, hoje nós temos então esse tema que a gente definiu que seria o tema da semana que vem. Mas nós decidimos trazer para essa semana e para a semana que vem a gente vai analisar um outro tema e, se der, com um convidado especial para nos ajudar aqui a debatê-lo. Bom, esse tema foi sugerido pelo próprio Vitor, ele chegou para mim e disse, quando a gente foi resolver as situações de redação, de que esse tema seria muito interessante. Eu concordo que realmente é muito interessante, porque na literatura, na web e na TV, várias foram as tentativas de inserções em relação ao suspense. Na literatura, o suspense seria um gênero, né, Vitor? Na literatura, o suspense é um gênero. Na web, talvez também seja. Mas na TV, a depender de onde ele estiver inserido, ele é um mecanismo, né? Digamos assim. Nas novelas, por exemplo, a gente dificilmente tem novelas cujo o suspense por si só seja gênero. E aí eu trouxe algumas aqui que nós vamos falar durante a live, e o Vitor também trouxe alguns livros que vamos falar durante. Para começar então o programa, como de praxe, nós vamos começar falando de livros. Não é de hoje que a literatura investe em vários gêneros diferentes. E não é diferente também com o suspense. São vários livros que estão presentes na nossa história, clássicos ou recentes, e que falam muito sobre suspense. E também são muitos autores que estão presentes nesse gênero tão maravilhoso e que todo mundo quer explorar. Rafael Montes, Agatha Christie, Sidney Sheldon e diversos outros autores de livros que também estão juntos presentes nesse gênero. E para começar, passo a palavra ao Vitor, que vai começar a falar um pouco para a gente sobre a presença do suspense na literatura brasileira e mundial. Então, eu acho que é uma questão, né, muito legal, João, pegando o gancho que você falou sobre o suspense enquanto um gênero, né? O suspense nos livros e nas webs, e também muito série. A gente tem o suspense enquanto, em muitas dessas obras, algo principal. A gente vai discutir um pouco mais à frente da novela. A novela, o suspense acaba sendo um recurso, um mecanismo, ou até um subgênero, mas não como um gênero central que a gente tem nessas outras produções, nessas outras obras. Na literatura, a gente, né, vê muita influência do suspense europeu, norte-americano também. Então, obras de suspense brasileira, elas vão beber um pouco, sim, dessa fonte, né? Tanto que muitos autores do suspense brasileiro se baseiam em obras. Tem uma pequena travada com o Vitor. Só um minutinho que isso vai solucionar rapidamente.
de fora. Vitor, deu uma cortada na sua imagem e agora voltou. Normalizou. Voltou? Então, Foi, tá tudo certo. isso. Pode continuar. Continuando, o suspense, então, ele vai ter muitas dessas influências e vai misturar também com gêneros muito brasileiros. A crônica, né, que é um texto curto e é cotidiano. Então, muitos autores vão relacionar. Rubem Fonseca, né, é um autor do suspense brasileiro, que tem bastante obras nesse gênero e relaciona muito, sim, com o cotidiano. Trazendo para a atualidade, né, para os dias de hoje, uma pessoa que está hoje produzindo, escrevendo, lançando suspense. No Brasil, ele está fazendo 30 anos este ano. É um autor super novo e que já trouxe diversas obras, quanto livros, e além de outras, né, escritas. Então, ele já colaborou em novelas da Globo. Rafael Montes, né? né? Escreveu isso, Rafael Montes. Escreveu um filme que teve que ser adiado por causa da pandemia, que é o filme da Suzanne von Richthofen, né, as duas versões, que a gente pode até comentar um pouco daqui a pouco, mas eu acho uma ideia fascinante lançar duas versões, né, e, enfim, muito legal, pena que teve que ser adiado, mas também, claro, respeitando toda a segurança. Mas falando dos livros dele, ele fala muito disso, beber da fonte, né, como já usei esse termo, do tradicional, né, que é a Agatha Christie, que é uma das grandes inspirações dele. Eu, inclusive, já até troquei mensagens com ele sobre isso, ele fala já sobre isso, e ele gosta muito dos livros dela. Então, eu trouxe aqui alguns que eu tenho vários, eu sou louco dela. Tenho alguns outros aqui, uns que ainda não terminei, né? Um que eu tô lendo agora, tá até com um marcadorzinho aqui. Mas é um romance, né? Ela tem uma produção, ela teve, né? A Agatha Christie, para quem não sabe, é uma autora britânica que já morreu, mas ela teve uma produção muito vasta. Então são muitos romances dela, e policiais. E muita crítica que se faz sobre esse tipo de obra é que eles são muito semelhantes. Né? Muita gente fala, esses autores produzem bastante, mas são obras um pouco numa genéricas. fórmula. Oi? Um pouco genéricas, né? Exatamente. Então, acaba muitos recursos são semelhantes, então acaba sendo um pouco óbvio, né? Se você ler um, você sabe mais ou menos como o outro vai se desenrolar. Mas as temáticas são muito diferentes. Então eu trouxe aqui esses quatro, que eles são foram os primeiros que eu li, que esse foi o primeiro, que é O Cavalo Amarelo, que é um livro que mistura suspense com a questão da magia, da bruxaria. Então é uma temática mais esotérica e mística. Tem Mortos nas Nuvens, que é no avião. Tem Passo de Mágica, que também mexe com a mágica. Então, a gente vê aí os temas que acabam se repetindo. E o Corpo na Biblioteca, que é o tradicional, né, uma coisa que é muito comum no suspense, que é uma pessoa foi encontrada na biblioteca morta. Então, mas é muito interessante. João, vamos falar então sobre como que isso vai se atualizando, né? Ou você queria falar um pouco sobre esse mais tradicional? Então, eu acho interessantíssima essa questão de como isso vai se atualizando. Mais interessante ainda é que nós vamos falar de Rafael Montes não apenas no âmbito da literatura, como no âmbito do cinema e também sua importância no âmbito das novelas, né? O Rafael Montes, mais à frente nós vamos falar sobre a importância dele na narrativa de A Regra do Jogo. Para quem não sabe, A Regra do Jogo é uma novela escrita por João Manuel Carneiro e Rafael Montes. Então, eu acho que seria interessante depois a gente falar exatamente sobre isso. E mais interessante ainda, eu posso até me comprometer, ou o Vitor também, que já tem contato com o Rafael, é a gente perguntar para ele por que ele não continuou nas novelas. O que de fato aconteceu que ele não continuou depois de A Regra do Jogo, né? Por mais que A Regra do Jogo não tenha dado uma grande audiência, acredito eu que o maior problema da novela não tenha sido o suspense que ele tentou explicar. Eu acho que ali existiam outros problemas muito mais evidentes. Mas, enfim, eu acho que falando em relação à literatura e como ela se atualiza, eu tenho aqui um livro, na verdade, muito
é um livro clássico, talvez o Vitor nem tenha lido, e eu sinto falta também de resenhas e de outras questões relacionadas a esse livro, que é o Sinais Vitais, do Robin Cook. Não sei se você já ouviu falar. Robin Cook, ele tem uma série de livros, né? Ele é um médico, né? Ele é um médico epidemiologista, Robin Cook, e ele traz uma série de livros que estão sempre relacionados a questões de médicas e sempre puxadas para o suspense. Então ele tem autor de Cromossomo 6, Coma, e ele tem várias situações. E tem essa médica, né, do livro, que é a Marisa, que está presente também em outros livros. E particularmente nesse livro aqui, em Sinais Vitais, a Marisa ela sempre teve o sonho de ser mãe. E aí, quando ela vai fazer uma inseminação artificial, ela descobre o que está por trás ali de uma fábrica de inseminação artificial que, no fundo, como o próprio diz aqui, é uma indiciosa indústria de fazer bebês, e descobre que o sonho mais caro de uma mulher pode se transformar em um mais completo terror, como diz aqui na própria capa do livro. Então, eu acho que é interessante demais essas questões do suspense clássico, e que o suspense clássico, ele portanto, Vitor, eu acho que o que fez o suspense clássico chegar nas mutações do suspense, que a gente vê muito no Rafael Montes e tudo mais, na questão, no quanto antigamente a gente para pensar que era o livro e só. E depois você tem a influência do cinema, você tem a influência da TV, você tem a influência da internet, você tem diversas outras influências. E antes de a gente começar a gravar, você estava comentando comigo sobre um dos livros do Rafael Montes, e de como isso tudo ajuda, mas também atrapalha na questão da narrativa, principalmente do suspense, né? Do suspense como gênero. O que eu quero dizer suspense como gênero? Esse que eu acabei de falar para vocês, Sinais Vitais, é um suspense como gênero. Os livros do Rafael Montes é suspense como gênero, ou seja, o livro existe porque existe um suspense. Não é o suspense que cabe ao livro, né? Se você tira o suspense, o livro não é nada. Então, o que importa muito, mas como ele também teve que reinventar as questões. Por exemplo, o suspense da década do século XIX é um suspense que está muito relacionado a questões e a organizações sociais, como a sociedade se organizava, né? As questões de hierarquia, muito estava ligado à questões de hierarquia, de ambição, voltadas nesse expansionismo. Vale lembrar aqui, só vou trazer para vocês, que até o século XIX, a gente estava vivendo um momento de expansionismo imperialista, ou seja, os grandes impérios estavam crescendo, até que chegou um momento que aquilo começa a cair. E quando você tem o absolutismo, que é quando o rei ele concentra o poder nas suas mãos, automaticamente você tem todas as histórias de suspense voltadas para a disputa de poder, um assassinato de um rei, alguma coisa está sempre voltada para essa questão, ou voltada a questões ambiciosas, né? E agora, e também puxando também, né, Vitor, um pouco do suspense para o terror, e aí você também tem a questão das mansões abandonadas do século XIX e toda aquela questão que hoje em dia já viraram ou absolutos clichês, ou absolutos fracassos, ou anacrônicas. E aí você precisa reinventar esse suspense. Por isso que eu acho que o Rafael Montes é um nome muito importante, por causa da narrativa. A gente percebe, o Vitor acabou de falar aí sobre o filme que vai ser lançado, né, o filme sobre a Suzane von Richthofen, né, que vai ter a versão da Suzane e a versão dos Irmãos Cravinhos, e que é roteirizado, é uma ideia do Rafael Montes, e que o Rafael Montes, na sua própria literatura, aplica essas questões de um capítulo de uma forma, outro capítulo de outra forma, e vai para trás e vem para frente, e uma hora a gente está pensando com a cabeça de um personagem, outra hora a gente está pensando com a cabeça de outro personagem, e é muito importante. Então, só para finalizar essa minha questão, para jogar para o Vitor de novo, para o Vitor complementar, eu acho que o suspense talvez tenha sido o gênero que mais foi obrigado a mudar durante o tempo, por questões do anacronismo que ele acaba gerando, do que é suspense, né, dos mecanismos. E aí, só para finalizar, eu queria puxar então do suspense gênero para o suspense que cabe às novelas. Nós vamos falar isso mais à frente, mas já que o Vitor está falando sobre mudanças que cabe às novelas.
uma coisa, Vitor. Manter o suspense sobre quem é o cara que envia as cartas misteriosas para um casal, por exemplo. Estou inventando na hora. É uma coisa anacrônica para os tempos de hoje, né? Porque ninguém envia carta. E aí, durante um determinado momento, quem é a pessoa misteriosa que liga? Que é quando o telefone surge. E depois, agora, a vida, quem é a pessoa das mensagens misteriosas que Pretty Little Liars levantou com a questão de quem é a que é a pessoa que traz as mensagens misteriosas, né? Então, assim, a narrativa ela precisou mudar para não se tornar anacrônica, e o suspense foi muito importante nisso. Exatamente. Né? Eu acho que, assim, obviamente, todos os gêneros precisaram, de certa maneira, se adaptar. Então, o romance, né, com diversas questões, né, romance quanto o drama, enfim, diversas questões como a mulher, a figura da mulher, né, tudo que influenciou bastante. O humor, né, que até pouquíssimo tempo a gente tinha um humor ainda muito preconceituoso, né? E a gente já vem desconstruindo um pouco todas essas questões. O suspense é diferente. E como você falou, João, ele mudou bastante, né? Até pensando assim nos artifícios, né? E se tornou mesmo um pouco até mais difícil, mas também, óbvio, se você ficar nos meios antigos, vai ser muito difícil. Então, citando uma coisa, mas ainda ficando nos livros, naquela situação de Avenida Brasil, do pendrive, né? Poderia ter sido uma coisa que facilmente seria resolvida. É uma nuvem, enfim. Uhum. Mas, né, o autor ficou naquela ideia do pendrive, das fotos, na verdade. Então, falando dos livros, a gente tem muito isso. O suspense vai, né, precisa também se atualizar. E eu acho que o importante da gente trazer sempre esses temas é que muita gente, né, nos últimos vídeos pode ter pensado, poxa, mas eles só comentam Policarpo Quaresma, Dom Casmurro, né? E hoje a gente está falando de livros que foram lançados de 2010, deixa eu ver o Dias Perfeitos, que foi o primeiro do Rafael, foi a versão que eu tenho que é de 2014, acho que ele foi lançado em 2014. Eu comprei depois. Então, sabe, 6 anos, está falando de coisas desse ano que ele lançou, né? Esse último aqui, Uma Mulher no Escuro. Então, também são obras que são muito atuais, não só pelo ano, mas também por todas as questões que ele traz, né? Ele pega dessa fonte do clássico, mas ele mergulha nesses personagens de uma maneira muito profunda. E Dias Perfeitos eu acho um excelente livro. Não foi o primeiro que eu li dele, mas foi o primeiro que ele lançou, né? Foi o começo de tudo. Tem uma história bem de algo... Um homem, né, que é não diria, não sei, eu não vou falar coisa errada, mas um sociopata, né, um stalker, um cara que segue a mulher, né, até um pouco semelhante à obra You, né, Você, da Netflix, que eu também acho maravilhosa a série. A segunda temporada não, mas a primeira sim. A segunda já fica repetitiva, mas eu acho muito interessante a maneira como ele faz isso, porque muita gente às vezes pode achar, eu faço no sociopata. Aí faz um negócio que é um desserviço, porque é um tema muito sério. Não é apenas você seguir a pessoa. Nesse caso, é um seguir que acaba se tornando obsessivo, acaba se tornando crime. Então tem uma questão muito importante que ele trata, né? Ele mergulha nesse personagem que é capaz das maiores loucuras por causa da Clarice, que é a moça. Então é um livro assim, muito surpreendente, eu acho perfeito. E queria falar do outro que eu li dele, que é O Jantar Secreto, que é um livro que tem como um dos temas canibalismo, que é algo que já se tentou falar muito, né? Mas eu acho que ele faz de uma maneira muito legal. Não vou dar spoiler, porque a ideia é essa, assim, o resumo, né? Que é criada um grupo, né, de jovens que precisam ganhar dinheiro, e eles vão fazer jantares em que a carne que eles vão se servir é carne humana. Então, assim, as pessoas vão lá provar, achando uma grande experiência.
é algo muito, muito doido. Ele é um pouco mais diferente, mas óbvio que ele traz nesse livro, o que é muito comentado sobre ele, é o tom crônico, de crônica dele, é o tom crítico sobre a sociedade carioca, né? Então, quem mora, quem já foi, quem já viu na TV, quem conhece um pouco do Rio, sabe, porque ele mergulha muito, né? Ele entra, fala das ruas, fala dos pontos turísticos, mas não naquela visão de estrangeiro, não. Enquanto morador, ele mora lá e ele vai falar, né? E é interessantíssima a forma que ele vai criticar essa sociedade carioca. Então, fechando esse tema, esse assunto aqui dos livros, as maneiras e os artifícios que ele vai usar para se atualizar, para buscar, né, mostrar ali, para mostrar justamente, né, usar os recursos do suspense. Então, deixa eu procurar. Tem um capítulo que ele faz todo em prints de WhatsApp. Ó, se vocês conseguirem. Ó. Uhum. Tem um que é print, tem outro que eu não vou encontrar agora, mas ele. Calma aí. Tem desenhos infantis. Então, não é apenas o livro, né, enquanto. O livro enquanto livro, enquanto aquele que vai ficar, você vai ler palavras e texto, mas as né, os multitextos, a multimodalidade, né, a transmídia, então ele bebe de diversas áreas, de diversos conceitos que muita gente vê na teoria, né, e ele vai usar isso no livro dele, na obra dele, de uma maneira muito boa. Eu gosto muito do Rafael. Eu acho que ele consegue trazer o suspense para perto da gente, né? Para perto, porque a gente tem uma visão de que só é possível retratar assuntos como esses lá nos Estados Unidos. Então a gente nunca fez, a gente nunca teve a audácia de fazer um personagem psicopata genuinamente brasileiro. A gente fez dupla identidade, mas obviamente pela Glória Pérez e que tinha visto de novela e tudo mais, mas a gente não acredita que seria possível fazer Yu, por exemplo, e que a gente vê que ele faz praticamente igual, né? Yu, que na verdade ele é anterior a Yu, né, gente? É só deixar bem claro isso, mas que ele fez isso, ele fez essa história que daria uma ótima série, mas a gente não tem coragem e nem acredita que isso possa acontecer no Brasil. A gente sempre joga para os Estados Unidos, né, e aí cria essa situação. Aliás, Dias Perfeitos, né, que é esse livro que eu falei, muito já se falou, vão adaptar, mas até hoje não tem nada de concreto, né? Acho que a Globo já tinha negociado, mas não tem nada assim, vai começar, vai fazer. O único que realmente vai ser adaptado, foi que eu ganhei essa semana, então eu nem li ainda, nem comecei, que é esse aqui, Bom Dia Verônica, que já foi gravada a série da Netflix, já está pronta, já estou esperando o lançamento, né? Acho que estão editando, enfim. Mas já está gravada essa série Bom Dia Verônica na Netflix. E esse aqui é muito interessante, que é um livro do Rafael e da Ilana Casoy. A Ilana Casoy é uma criminalista. Então ela traz toda a experiência dela dessa área para essa obra. E foi com ela que o Rafael escreveu os filmes da Suzane e do Cravinhos. Uma dupla maravilhosa. Eu acredito que isso vai encher os olhos da própria Globo, né? Da própria Poderosa, que tem condições de pagar melhor até que a Netflix. Mas vamos lá, Vitor, eu só quero falar uma coisa. Vou terminar uma coisinha. E esse livro, inicialmente, ele foi lançado como. Não era, eles não lançaram com os nomes deles, foi o pseudônimo de. Deixa eu ver. Andrea Kilmore. E muito na época que foi lançado, já faz um tempo, se perguntou quem era essa Andrea, porque a Andrea não aparecia, não fazia nada. E aí, acho que foi ano passado, faz pouquíssimo tempo, foi mais ou menos a época que eles estavam divulgando o filme, eles revelaram que eram os dois. Então, vou ler e possivelmente depois eu gravo alguma coisa sobre esse livro. Deixando bem claro, gente, que em breve o Vitor vai ter o seu programa, né? Já adiantando para vocês aqui, um programa sobre livros e que ele vai sempre estar fazendo reviews aí de livros, enfim, do que ele quiser. Em breve a gente explica mais detalhes. Eu quero só dizer uma coisa para vocês. Eu estou aqui no WhatsApp com um monte de pessoas que estão me fazendo as perguntas para a gente poder responder durante o programa. Eu vou escolher durante, porque peraí, eu tenho aqui 1, 2, 3. Tenho 4 perguntas já imediatas aqui, então eu vou fazer essas perguntas durante o programa.
eu quero fazer o seguinte, fazendo na seguinte modalidade. Para a gente poder conseguir ter um debate mais aberto, Vitor, vamos levar até falar de novelas e falar de web, e depois a gente responde as perguntas e faz um debate mais geral em relação às perguntas que foram feitas. Mas para falar de novela, a gente não pode deixar de contar a história que parou o Brasil em 1995. Estamos falando de A Próxima Vítima, do autor Silvio de Abreu. Em 1995, Silvio de Abreu lançou mais um grande sucesso, A Próxima Vítima. A trama matou mais de 9 personagens com um assassino misterioso que só foi revelado no dia do último capítulo. Bom, é uma trama onde o suspense, diferente do que eu e o Vitor estamos falando aqui, que acontece com a maioria, foi gênero e importante para a trama em geral. E foi um grande sucesso, né, que passou pela Rede Globo. Além de A Próxima Vítima, no ano de 2014, a Globo decidiu reescrever o remake da novela O Rebu, escrito agora por Jorge Moura e Sérgio Gondenberg, que no passado foi escrito por Braulio Pedroso. A trama, na verdade, só para explicar mais ou menos para vocês, acontecia toda em 24 horas. Durante essas 24 horas acontecia uma festa e nós não sabíamos quem matou e nem quem tinha morrido. E aí, por meio de flashbacks, a gente começava a se contextualizar naqueles integrantes daquele lugar e no final a gente descobria quem era o verdadeiro assassino. Apesar de que a gente descobriu na versão de 2014 muito cedo quem era o morto, né? Na versão anterior, a gente que não era nascido, mas demoraram para descobrir quem na verdade tinha morrido, e na época foi a personagem da Beth Mendes, e dessa vez o Daniel de Oliveira. A terceira que eu anotei aqui foi O Astro, remake de 2011, mas também não podemos deixar de voltar no tempo e lembrar também de O Astro de 1977, se eu não me engano, que foi a versão de Janete Claire e a segunda versão escrita por Alcides Nogueira e Geraldo Carneiro, que contava a história de Herculano Quintanilha, um fanfarrão, um verdadeiro... como é que eu falaria? Ele era um charlatão que fingia que era um cara que sabia de tudo, mas na verdade ele pesquisava a vida das pessoas e tudo mais. E o questionamento que era levantado é se aquele cara realmente era o Astro. E também tivemos o assassinato de Salomão Rayala, que transformou a novela num grande fenômeno da época. Em 2011 também foi muito bem. E na primeira versão vivido pelo Dionísio Azevedo, o Salomão Rayala, na segunda versão vivido pelo Daniel Filho, e fez com que a novela também se projetasse como uma trama de grande suspense. A partir daquele momento, a trama toda foi norteada pelo suspense de quem matou Salomão Rayala. No ano de 2008, a Globo exibiu A Favorita, novela de João Manuel Carneiro, que quebrou todos os paradigmas ao não contar para o público quem era a mocinha e quem era a vilã. Na verdade, tínhamos uma dupla sertaneja do passado, Flora e Donatella, que tentavam defender a sua versão, que era muito diferente da história de quem tinha matado Marcelo Fontini, um milionário, filho de um casal de milionários, que tinha sido assassinado há 18 anos atrás, e quem respondia pelo crime foi a Flora. Depois de um tempo, no capítulo 56 da trama, exibido em 6 de agosto de 2008, descobrimos que, na verdade, Flora era a verdadeira assassina. Mas o suspense não parou por aí. A outra que eu anotei, eu comentei com o Vitor antes, eu achei que curioso e eu quis anotar, que é a novela Pega Pega, de Cláudia Souza, de 2017. Eu anotei porque eu achei interessante o seguinte: diversas vezes tivemos casos de assaltos e organização de assalto que sustentavam as tramas. La Casa de Papel é uma trama dessas, que é a série espanhola, e também o filme Assalto ao Banco Central, que é um clássico brasileiro. Mas Pega Pega decidiu fazer o diferente, pegar o suspense e trazer para o humor. E aí, na própria chamada, nos próprios teasers vinculados pela Globo, dizia: é uma novela de suspense? Não, acho que falava uma novela de suspense ou uma novela de humor. E questionava muito isso. Eu achei interessantíssimo, porque tinha suspense dentro do humor, que é pelo que parece um subgênero. Eu achei muito interessante. Já aconteceu isso algumas vezes na história, né? Você pegar o suspense e levar ele para o humor, né? E, em último lugar, eu anotei aqui A Regra do Jogo, novela de João Emanuel Carneiro, escrita juntamente, né? Novela de Emanuel Carneiro, mas com o roteiro de João Emanuel Carneiro e Rafael Montes, de 2015 e 2016, que tinham como história
a luta do bem contra o mal, representado por um eu acho que o Romero Romulo era um vereador que, na verdade, gostaria de mudar e se tornar um homem bom. Mas para isso ele arma toda uma situação para parecer um homem bom, quando na verdade aos poucos ele se convence de que pode ser um homem bom, porque ele não é um personagem maniqueísta. Então eu anotei essas 6 novelas para a gente comentar. Faço um adendo aqui, passo para o Vitor. Quero falar aqui a respeito, principalmente da novela A Favorita, que eu tenho assistido agora no Globoplay. A Favorita é uma trama onde o suspense serve para ela, né? O suspense é o gênero da novela. O thriller psicológico também, né? Porque eu estava comentando com o Vitor, a gente conversa sempre antes de entrar no ar, eu estava conversando com o Vitor em relação à Favorita, de que eu acho que existia um terror psicológico tão forte no núcleo principal, que às vezes você sente um peso, não pelo suspense, mas pelo terror psicológico que o suspense coloca. Há um suspense de quem é assassina até determinado momento, e quando passa para quem é, sabendo quem é assassina, há um terror psicológico na vida daquela outra, que agora é a injustiçada. Né? Que ano passado todo mundo achava que ela poderia ser assassina porque ela era muito posuda e a outra era muito boazinha, e quando tem essa virada, a posuda acaba se tornando injustiçada, enquanto a boazinha se torna uma mulher que cada vez mais tem crescido a ponto de morar com a família do cara que ela matou na maior cara de pau, né? Além de discutir questões de psicopatia, né? Que também são questões recorrentes nas tramas de Rafael Montes, e também agora no filme que ele vai escrever sobre a Suzane von Richthofen. Não poderia ter uma pessoa melhor para escrever o filme da Suzane que senão o Rafael e a Ilona. Eu acho que eles são ótimos, eles são muito bons exatamente no que fazem. E aí eu queria falar com o Vitor. Vitor, é muito complicado, né? A gente estava conversando sobre as questões de dramaturgia. É muito complicado quando você tem uma trama, um gênero, porque você corre o risco de agradar somente aquele nicho, né? E novela não pode agradar um nicho, a novela tem que agradar todos os nichos. E aí você escreve uma novela de suspense que vai agradar muito no nicho de suspense, mas vai agradar nada no nicho de humor, vai agradar nada no nicho de drama. E aí o que você acha? Você acha que a dramaturgia segue para poder investir em nichos, ou você acha que não? Você acha que a dramaturgia continua ainda e vai continuar por bastante tempo investindo no suspense como mecanismo e não como gênero? Eu acho que é uma questão ainda muito complicada, né, João? Porque quando eu estava pensando, né? Quando você vê, por exemplo, a série, a gente tem nichos muito demarcados. Então, se a pessoa não gosta de suspense, ela simplesmente não vai assistir séries de suspense. Mas a TV, né, principalmente as novelas, o horário nobre, a gente tem ali, então, algo mais da massa, né? Um grande povo. Então, se esse povo deixa de assistir, por exemplo, a regra do jogo porque é de suspense, e porque vão colocar esse tipo de novela, pode ter uma grande perda, né? Claro, em questões de mercado, né? Em questões de audiência. Mas eu acho que sempre é interessante a gente trazer ousadias, a gente trazer essas outras narrativas, esses outros gêneros. Talvez a novela ainda seja o que a gente falou na semana passada, um pouco conservadora, um pouco clássica quanto a isso. Né? Que às vezes uma mudancinha que tentam fazer, como a Manuela Dias, mas não em relação ao suspense, mas quanto à narrativa, como a gente falou semana passada, às vezes já gera um espanto, já gera uma coisa no público que ainda gosta daquela trama que tem tudo, que tem o humor, que tem o romance, que tem muitas vezes o quem matou. Então, o suspense ainda ele tá como esse subgênero, mas não como subgênero, como um recurso. Como um mecanismo. Então, quem foi que mandou sequestrar? Quem foi que mandou matar? Quem matou? E às vezes nem isso, às vezes nem entra. Em algumas tramas isso nem entra. Mas eu ainda acho que é importante trazer. Talvez uma alternativa para a TV brasileira sejam as séries. Se não dá para fazer a novela de suspense, que é algo que atrai o público. Muita gente na época de regra do jogo que não via novela, poxa, gente jovem até, eu lembro que tinha muitos amigos meus que queriam, que achavam super interessante aquela coisa do pai tal, da facção, mas aí chegavam também os núcleos de humor, que não eram lá dos melhores, pulava, então muita gente também, eu já até vi depois uma vez,
acho que no Globoplay ou no YouTube, acho que foi Globoplay, tinha gente que estava revendo só as cenas do núcleo central, que daria uma série bem interessante. Então, eu acho que por questões ainda um pouco de tradição, de conservadorismo, a gente ainda tem essa tendência de fazer uma novela com tudo, tentando agradar um grande público. Eu acho que é interessante o que você está falando, porque para pontuar até em relação à própria Amor de Mãe. Eu não estou dizendo que a audiência, até porque quando saiu do ar, ela tinha recuperado, né, a audiência. Mas eu não estou dizendo que a gente, em relação à audiência, né? Mas eu acho que na época, por exemplo, quando a Amor de Mãe começou e tudo mais, falava muito assim, não, mas não é novela, parece novela. Eu acho que há claro, do senso comum, eles não vão saber qual é a diferença entre temas, folhetim, história e a narrativa. Né? Eles não vão saber que às vezes a trama é a mesma, a escaleta é a mesma, mas eu vou empregar ela de uma forma no roteiro, você vai entregar ela de outra forma no roteiro, cada um vai empregar de uma forma. Então, eu acho que a Manuela Dias não inovou em trama, a Manuela Dias inovou em narrativa. Né? Ela quis criar uma narrativa muito bem rebuscada, muito bem feita, muito bem polida, que não é que não agrade o público, mas na hora da interpretação, a direção também fez uma interpretação polida. Como a gente discutiu já em outros programas, eu não vou repetir, a questão das casas, né? Como a casa, a cenografia da novela é perfeita. A luz também, que é muito criticada, né? Mas só que exatamente por isso, porque em Babilônia também, quando foram fazer os apartamentos, gente, do Rio de Janeiro, quando a pessoa de classe média baixa mora em apartamentos no Rio de Janeiro, é daquela forma, são apartamentos muito fechados, as cozinhas são tamanhos fixados, a maioria dos apartamentos tem aquele mesmo tamanho de cozinha e tudo mais, sobe azulejo até o teto, a cozinha é pequena, e pouca iluminação. Então aquilo é real, é assim que funciona. Só que na dramaturgia a gente precisa questionar se a gente é capaz de falar de ser tão real assim, sabe? Porque essa questão da iluminação chamava atenção, era uma novela escura por causa daquilo. Então, assim, eu acho que essa questão da narrativa é o que levanta muito esse questionamento. Né? Por exemplo, a regra do jogo errou porque tentou ser série. Não, a regra do jogo tinha a novela clássica com mocinhos, vilões e todas as questões clássicas da narrativa, mas que inovava por uma coisa que eu acho, sinceramente, só para pegar, eu acho que a gente tem que parar de, tipo assim, alguma coisa dar errado e a gente diminuir aquilo por completo. Que é o caso, por exemplo, de quando o texto do Valci Carrasco é muito ruim. E o texto é ruim, mas a gente tem que parar para pensar o seguinte, peraí, gente, o texto a gente não repete o dele. Mas eu acho que a concepção de como ele enxerga o público é importante. De como ele consegue atingir o público, como ele consegue saber como o público é atingido, é importante. E aí é importante ter um feedback de Valci Carrasco. E aí é importante você descer o nível e falar, peraí, com o texto eu não vou repetir. Ele não tem que se tornar uma referência de texto, porque o Valci Carrasco, o dia que ele se tornar uma referência de roteiro, a situação do roteiro no Brasil vai cair de mal a pior. Mas em questão de como ele coloca, eu acho que é interessante. Pode falar. Isso eu já queria puxar também para a gente não ficar muito extenso, também para pegar a pergunta que a gente recebeu do nosso colega João Paulo Ritter. Como o suspense pode ser bem trabalhado numa novela sem ficar arrastando a trama ou andando em voltas? Isso que eu acho que traz muito a questão de pega-pega. Porque eu acho que pega-pega pecou um pouco, trazia, sim, a questão do suspense e do humor que eu adorava, mas eu acho que o suspense, realmente, ele ficou, em minha opinião, arrastado. A gente demorou muito para saber, para desenrolar aquela questão do assalto ao hotel. Com certeza, assim, só para finalizar e puxando da pergunta já que é interessante, curiosamente tem a ver com a questão que eu quero finalizar, é que eu acho que da mesma forma que eu tô falando nessa situação do Valci, eu puxo para a regra do jogo. O problema de a regra do jogo não foi inovar na narrativa, o problema de regra do jogo foi outra coisa, uma outra situação. Eu acho que o João Manuel Carneiro fez
em valorizar o capítulo. Para muitas pessoas pode parecer que ele simplesmente quis pegar títulos e colocar nos capítulos como aquilo fosse série. Mas não, ele valorizou o capítulo. Ele chegava praticamente para os seus colaboradores e falava: olha, esse capítulo aqui, ó, tem que ter essa força, tem que ter essa situação. E o João Manuel Carneiro, ele é um autor que ele costuma dar essa força ao capítulo. Ele não fez isso em Segundo Sol, mas ele não é aquele autor que, tipo assim, ah, gente, no mês tal aconteceu a revelação de que a Flora é a vilã. Não, no capítulo 56 do dia 6 de agosto aconteceu a Flora sendo revelada. No capítulo 100 aconteceu a reviravolta tal, tal, tal. Então acho que ele tem essa força do capítulo e que isso precisava ser mantido. Entendeu? Isso precisava ser mantido e que eu acho que as pessoas, os outros autores simplesmente não vou ligar muito pra isso porque a novela deu errado e a gente não vai fazer essa força do capítulo acontecer. Entendeu? Então acho que isso tem que ser mantido. Então aí vou pra questão do Ritter falando isso, né? Que você falou de como tratar bem o suspense e não girar em círculos. É justamente isso, Ritter. É justamente você conseguir entender que o suspense ele é muito importante por causa dos elementos e focar na construção desses elementos. Não existe o início e o fim, nem o início, o meio e o fim. Há uma ilusão de que quando você vai construir o suspense, por isso que nessa questão eu acho que o João Manuel Carneiro tem errado em regra do jogo, de que você vai construir o suspense da seguinte maneira, pegando o início, quando você planta o suspense, o meio quando você diz assim, aqui é a reviravolta do suspense, e o final quando você vai falar, olha, quem matou foi fulano, ou quem fez aquilo ali foi ciclano. Né? Mas não é assim que funciona. Os elementos, eles são importantes, eles precisam estar presentes capítulo a capítulo. E aí o autor precisa saber disso, e antes até de escaletizar, a Alicia Manso nem escreve suspense e faz isso. Pega um papel e fala assim, olha, capítulo 1, tal, 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 tal. Escreve ali no coisa, nos capítulos, olha, capítulo 1, eu vou plantar o suspense. No 2 eu vou botar um elementozinho ali que possa ser suspeito. No 3 eu vou fazer aquilo ali. No 4 eu vou fazer aquilo ali. Quando chegar no 5 vai ter um meio. Eu chego no meio. E aí no meio ali, mais para minisséries também é interessantíssimo. Chego ali no meio, eu solto uma situação. E aí eu vou soltando mais elementos durante os próximos capítulos. E quando chega no último, eu digo a você o que de fato aconteceu. Sabe? Da forma que aconteceu. Então, para não girar em círculos, o autor precisa entender que não basta ele saber qual é o suspense e quem fez. Quem é o incendiário de Chama da Vida. Não basta isso. Ele precisa, com certeza, criar elementos que ajudem ele a chegar na conclusão do que ele propôs. Eu vou só iniciar o web daqui, Vitor, para a gente poder fechar essa situação, para a gente continuar nas próximas perguntas. Eu peguei duas produções aqui, e a primeira é Testemunha de um Crime, está sendo exibida pela Web TV, e foi escrita pelo Luiz Gustavo. Contava a história, o próprio título já diz, de uma pessoa que é testemunha de um crime. Então ela contava basicamente a história dessa pessoa que era testemunha de um crime, que era o David, se eu não me engano. Eu não sei se a pronúncia era David ou se era Davi, mas eu escrevia David e para mim é David. Então contava a história desse personagem. E foi uma trama arrebatadora na época em que foi exibida. Arrebatadora. Digo arrebatadora porque não tinha uma pessoa que não sabia ou não tinha ouvido falar quando ela foi exibida pela primeira vez. Ela foi um grande sucesso, foi um fenômeno indiscutível naquele momento e que eu acho que influenciou muita gente a estudar e a querer escrever, porque todo mundo queria ter aquele reconhecimento e também ter a sua produção comentada. A segunda é a série Anti-Herói de Cristina Ravella, a nossa Zi, que contava a história de um personagem, na verdade de um trio de policiais, né? E que também existia ali um policial, eu acho essa parte maravilhosa da sinopse. Um herói, um até então herói que mata sem querer uma outra pessoa e aí cria aquela questão toda que eu acho muito interessante. Eu acho que a série Anti-Herói é muito, muito boa e Testemunho de um Crime também marcou muito e fala muito também sobre as webs, né? O quanto as webs também têm esse papel de falar sobre. Apesar de que a gente sabe que aqui nas webs a gente também tem um público mais reduzido e que há então uma facilidade maior de você conseguir lidar com nichos. Acho que até as novelas em nicho
conseguiriam fazer sucesso no MV. É diferente da TV, que um ponto é 70 mil pessoas e aí é difícil, né? 70 mil domicílios e é muito difícil. Aí eu vou te fazer essa pergunta, Vitor, para a gente finalizar essa questão, para a gente responder as perguntas, que é, você acha que as webs deram um freio na questão dos suspenses, ou você acha que a gente está aos poucos voltando a isso? O que você acha que é o caminho das webs? Eu acho que enquanto gênero deram um freio. A gente não vê tantas, né? Algumas ainda, felizmente, a gente tem, né? O Wesley Alcântara lançou Quase Perfeito pela Web TV, né? Que tinha também um suspense muito marcante. A gente vem também, eu pelo menos percebendo, esse suspense, como a gente falou, como recurso nas webs, com um gênero poucos. Então, o JP, ele usa o suspense misturado ao terror nas tramas, nas séries dele. Então, eu acho que realmente vem acontecendo esse movimento, né? Mas eu acho que uma coisa que é muito importante também é que muitas vezes que a gente vai falar nas webs, isso é muito marcante. Trazer suspense é tratado dos Estados Unidos, fora do Brasil, né? Tramas antigas do Belas Histórias, Vozes do Além, The Time Is Now, que os autores, por acaso, assim, estão aqui nessa live, eram obras que tinham muita influência estrangeira, né? Os nomes dos personagens eram em inglês, né? Então, ainda essa cultura de a gente achar que o brasileiro não faz suspense. Que é puramente cultural, porque a gente é capaz, a gente já viu isso em séries. Dupla Identidade é uma excelente série, e também as ideias, né? Acho que essas novelas que a gente falou, muitas fizeram sucesso, como foi o caso de A Favorita, mas outras talvez não, mas até, acho eu, pela questão cultural e também pela questão de como elas, assim, como foram veiculadas. Então, A Regra do Jogo, enquanto uma novela do horário nobre, que tinha um certo público. Mas as ideias são fantásticas. O Rebu, eu acho assim, a ideia de um Rebu, de uma trama que se passa 24 horas, é interessantíssima. Então, eu acho que falta ao autor brasileiro desses três ramos, literatura, web, TV, pensar nesse suspense nas nossas terras e como a gente pode fazer isso de diversas maneiras. O Rafael Montes, o João Emanuel Carneiro, que apesar de alguns vacilos, já mostrou muito bem isso. Então, e além de muitos outros. Mas vamos para as perguntas. Vamos para a pergunta. O Vitor fez várias perguntas para a gente aqui, e aí uma delas é o seguinte. Vitor quer. Oi? Isso. O Vitor, aí ele perguntou aqui pra gente: o que é considerado um bom suspense? Você começa a responder? Gente, João me deixou, né? Uma pergunta mais. O bom suspense, eu acho que é difícil assim. O que é o bom, né? Porque o bom pode ser o bom que você acha bom, no seu gosto, ou o bom que é assim, mais considerar o que se considera bom. Eu acho que o bom suspense tem vários elementos, né? E uma dessas coisas é primeiro você construir, né, o suspense com o leitor. Então você dá as pistas, você às vezes se for um romance desses de morte, né? Você quer descobrir quem matou. Então, como esse da Agatha, que é basicamente isso. Você ir jogando as pistas pro leitor, e às vezes jogar umas pistas meio falsas, levar ele a um caminho que talvez não seja o caminho que você vai revelar. Então, um bom suspense é não só confundir e tal, mas acho que é levar o leitor a pensar. Porque se você não vou fazer um suspense e você já dá tudo mastigado, o leitor sabe tudo, acaba assim, é um suspense ok, mas só para os personagens, para o leitor não. Então, o suspense que é para você que está lendo, assistindo, enfim, você vai propor, você vai pensar em hipóteses, você vai ficar especulando. Isso é muito bom. Eu acho que o bom suspense, ele traz essas camadas para o leitor. Sim. A segunda pergunta, eu vou começar respondendo, porque realmente tem a ver com o que você falou, eu posso puxar de gancho. Um mistério bem feito é só quando a revelação é surpreendente? E eu vou responder você, Vitor, da seguinte maneira: não. Não é só quando a revelação é surpreendente. Eu lembro que, na época de A Favorita, eu mesmo fui uma pessoa que errei nessa questão, e o João Manuel Carneiro, pouco tempo depois, falou sobre o assunto, de que
quando era Flora e Donatella, uma das duas está falando a verdade, a gente nós muitas vezes, levantávamos assim, mas será que não é o Gonçalo? Mas seria interessante se fosse o Gonçalo, se fosse outra pessoa que tivesse matado o Marcelo. E o João Manuel Carneiro falou, não, gente, a intenção realmente era as duas ali, era uma ou outra, e toda a questão. Mas o Vitor falou sobre a questão das pistas falsas. Eu acho que um bom mistério é quando ele é bem feito, quando ele faz sentido. Eu acho que às vezes você coloca um final, uma resolução surpreendente, e você coloca assim, ai meu Deus, mas quem, por exemplo, no caso da favorita, quem matou foi a Flora. E aí você acha assim, meu Deus do céu, mas peraí, João Manuel Carneiro quis causar, né? E aí você vê que não, você vê que o tempo todo aquela mulher revira os olhos, ela olha pra câmera, ela é presa injustamente. E quando ela é presa injustamente durante a novela, tá? Depois que ela já sai da cadeia, ela é presa novamente. E aí quando ela é presa injustamente de novo, eles olham assim, gente, aquela cena é uma das cenas mais horripilantes que eu já vi em novela, que ela tá dentro da cadeia, e aí nisso que ela tá dentro da cadeia, ela fala assim, eu sou inocente, eu tô aqui, mas eu sou inocente. E aí nisso a outra detenta, antes de revelar que ela era vilã, a outra detenta dá uma gargalhada. Aqui todo mundo é inocente. Até o Vitor chegou a comentar na época, falou assim, mas essa cena sempre tem alguma novela, né? A pessoa chega na cadeia e fala, eu sou inocente, e não é inocente nada. E ela fala, eu sou inocente. Aí a mulher fala assim pra ela, não, mas todo mundo é inocente. Aqui todo mundo que entra aqui é inocente. A mulher fala rindo. E nesse momento a Flora entra numa gargalhada, não debate contra a mulher. Ou seja, ela, antes de ser revelada a assassina, ela não debate a mulher, ela só entra numa gargalhada. E a última cena é ela gargalhando e olhando pra câmera. E a câmera fixa nela, ela fecha o sorriso. A câmera... Então, assim, que burros que nós fomos, que nós não descobrimos que a Flora era assassina. Eu acho que isso é muito interessante. Isso é mais interessante do que ser surpreendente. É mais interessante do que a Flora ser assassina. É estar na nossa cara o tempo todo, a gente não descobrir, ou então o autor pegar e fazer o seguinte. João Manuel Carneiro também foi muito inteligente com o Zé Maria em A Regra do Jogo, que é o autor pegar e falar o seguinte, falar assim, até a última cena do Zé Maria é perfeita, é o melhor personagem da novela, que ele pega e fala assim, ele faz a gente pensar que o Zé Maria mudou, né? E ele faz a gente pensar que o Zé Maria mudou e tudo mais, e ele nos leva aos poucos à narrativa do Zé Maria, a ficar realmente abraçados com a narrativa do Zé Maria. Então essa questão das pistas falsas que o Vitor fez não é simplesmente eu pegar o assassino e falar o seguinte, olha, depois mostrar em flashback, olha, essa caneta aqui foi usada pela pessoa no dia do crime. Então vamos fazer o seguinte, essa caneta aqui, nós vamos implantar ela no lugar do crime, ou na casa, na bolsa de alguém, e vamos deixar ela encrancada. Não é isso. É você pegar e soltar, e fazer o público enxergar por uma visão de um personagem que é errada, e que não existe. Entendeu? Aquela visão que ele está falando é criada. E aí o que o autor pode fazer? Criar aquela história e manter aquela história. Isso o João Manuel Carneiro não fez a favorita, mas talvez eu teria feito. Que é ter feito milhões de gravações, milhões de cenas do assassinato do Marcelo com várias hipóteses diferentes. Né? Eu, por exemplo, teria feito. Ele não, ele segurou a cena do assassinato, ele mostrou só quando realmente foi revelado que a Flora que tinha matado. Mas, por exemplo, você levar a Flora a contar que naquele momento ela chegou e a Donatella estava lá matando o cara. Sabe? E aí você mostra na cena seguinte a Donatella no momento atual, realmente com todas as questões que levavam ela a ter feito aquilo daquela forma que a Flora estava contando. E aí você vai para a Flora, é a mesma questão. A Flora está lá no lugar e naquela situação. E aí você vai para a Silene, porque na verdade, deixa eu só explicar rapidinho, Vitor. Na minha favorita, você tem a versão da Flora e da Donatella, mas você tem. Não foram só elas que viram o assassinato. Então você tem Flora, Donatella, Salvatore, que é o médico, Flora, Donatella, Salvatore e a Silene. Quem são esses atores? A Elisângela, o Valmor Chagas, grande Valmor Chagas, a Cláudia Raia e a Patrícia Pilar. Eram esses 4 personagens que estavam lá no momento do crime. A Silene, a Donatella ia fazer unha e voltou, sabe? Aí viu a cena. A Silene estava indo lá e... Não, minto. A Donatella fazia a unha com a Silene, que era a manicure dela e amiga dela.
E aí o que acontece? A Donatella estava saindo, e a Flora foi matar ele naquele dia. Só que a Flora matou ele com um pano, né? Para não pegar as impressões digitais dela na arma. E aí a Donatella volta. Porque ela lembra que ela tinha uma manicure para fazer. Quando a Donatella volta, a Donatella pega a Flora já tinha tirado no Marcelo. Mas a Silene, que era manicure, estava lá dentro, porque ela foi fazer a unha da patroa. Né? E aí o que acontece? Naquele momento, vira aquela questão toda. E que aí que tá vendo que é interessante? Então, assim, só para finalizar mesmo, que ele perguntou: é quando a revelação é surpreendente? Não. É quando você é capaz de fazer o público comer na sua mão. Esse é o bom suspense. O público come na sua mão para saber o que vai acontecer. O público sonha, o público fica inquieto e você faz ele de gato e sapato. Você leva ele a acreditar que é uma coisa, depois você leva ele a acreditar que é outra coisa, você faz ele se questionar, ele ficar cansado, né? E o bom suspense é isso. A revelação final é o de menos, porque alguma dessas hipóteses vai ser a verdadeira. Mas é você realmente levar ele até lá e, não, peraí, meu amor, você não tá bem no caminho certo, volta um cadinho, volte 2 casas, né? E aí ele volta 2 casas e você fala, não vai por aqui, aí ele vai por ali, volte 3 casas, que não é bem assim que as coisas funcionam. Entendeu? Então acho que isso é muito interessante. A última pergunta, eu não sei nem se o Vitor assistiu essa novela porque ela é da Record, mas tá perguntando assim: o que você acha da revelação dos palhaços da novela Vidas em Jogo? Para muitos é o melhor de todos os tempos. Eu vou só começar, Vitor. Você sabe, já assistiu Vidas em Jogo? Não. Então, Vidas em Jogo contava a história de um grupo que apostava, né, apostou num bolão e ganhou na loteria. Se eu não me engano, era 50 milhões de reais, alguma coisa assim. Ganhou na loteria um dinheirão e eles dividiram o dinheiro entre eles. E aí, a partir desse momento, aparece um assassino misterioso que vai matando um a um. E no final da história, se eu não me engano, tá, gente? Pode me corrigir nos comentários, ninguém tinha morrido. Era uma armação que eles mesmos tinham feito por algum motivo que eu não estou lembrado agora. Então, Vitor, o Vitor Keller que mandou a pergunta. Eu vou falar para você o seguinte: aí era um negócio de uns palhaços, eu não estou lembrado direito. Eu vou te responder o seguinte: na época, hoje em dia, muita gente fala que foi o melhor. Mas na época eu lembro que muita gente ficou puta. Eu lembro que eu assisti a novela e que na época eu já tinha Twitter e que muita gente ficou puta porque na verdade não existia um assassino. Eles na verdade armaram aquela situação toda. Mas eu acho interessante. Eu só não vou te dar com muita certeza que é interessante porque eu acabei de responder essa pergunta sua de que se era ou não que você perguntou se era ou não interessante o final. Né? E eu não posso te dizer se foi ou não interessante por aquele mesmo motivo que eu te falei, que é do plantar provas falsas, como o Vitor disse. E plantar provas falsas e plantar provas verdadeiras. E ali você que decide quais são as falsas e quais são as verdadeiras. Então, eu não sei exatamente se, no fim das contas, eles conseguiram ser inteligentes o suficiente de colocar provas, ou se depois, só no final, eles foram lá e decidiram colocar um final diferente. Eu não posso te responder em relação a isso. Vitor, mas só para você dar a sua opinião sobre isso, você acha que o Mistério Bem Feito é quando a revelação é surpreendente? Não, eu acho que você já falou justamente o que eu acho, João. Eu acho que não, eu acho que é muito responder sobre o bom suspense, o bom mistério. É a forma que você vai levar o seu leitor a pensar sobre isso, né? Eu acho que a revelação final é muito importante, por exemplo, A Regra do Jogo, muita gente ficou frustrada, eu inclusive, com a revelação de que o Gibson era o pai. Mas, assim, era justamente uma solução, né? Essa revelação, ela era coerente. Então, eu acho que muitas vezes, mas podia ser só outro fulano. Mas às vezes esse fulano não estava encaixado naquelas peças, nas dicas, então, nas pistas. Então, eu acho que a revelação surpreendente eu gosto, mas eu gosto também quando às vezes é óbvio e você não vê. E só depois você fala, caraca, mas aconteceu isso e só podia ser essa pessoa, como o caso da Fora, que agora muita gente tá. Você citou a cena, João. Então, eu acho que, justamente, eu acho que o surpreendente é bom, mas você também ser pego, né, nas sua hipótese, na sua ideia, é muito legal também. E
encerrando um pouco esse assunto, acho que já vai terminar, né? E hoje, dia 21 de junho, a gente tem, lá em 1839, há muitos anos, nascia um grande nome da literatura brasileira. Só queria só terminar citando essa pessoa, que eu acho que é uma das maiores referências, que é o Machado. E como a gente está falando de Rafael Montes, eu só resolvi falar disso porque eu acabei de ver que ele fez uma postagem no Instagram colocando Machadão, o mestre dos mestres, meu autor favorito. E aí perguntando para as pessoas qual era o livro preferido. Ele colocou, inclusive, uma foto, que é algo que é muito interessante, né? Um retrato, enfim, do Machado, que é uma questão que se discute muito na academia, que é o Machado um homem negro. E uma coisa que eu quis destacar, que um dos comentários dessa postagem dele é da Glória Pérez, que a Glória Pérez comenta também o livro preferido dela, que é Memórias Póstumas. Então, assim, só uma pequena citação em relação a essa data de hoje, que ele faria, sei lá quantos anos, né? Nasceu em 39, 1839, né? No dia 21 de junho. Então, só marcando que a influência que esses livros trazem até para o Rafael Montes, o autor que a gente acabou de citar, que é bem diferente do estilo do Machado. É isso, João. Agradeço esse convite eterno, né? Quando comentarista. E que a gente possa trazer sempre os temas, a gente pede para o pessoal sugerir. Esse tema de hoje foi uma sugestão minha, que eu acho que deu pano para manga até bastante, até dava mais, dava para fazer vários vídeos. A gente vai tentando trazer vídeos bem diferentes, pensando TV, web e livro. Valeu, João. Obrigado, pessoal. É isso aí, gente. Eu quero agradecer a todos vocês também, reforçar o que o Vitor disse. Vocês podem sugerir nos comentários temas para a gente falar nas próximas vezes. Leitura Pop está aí para ouvir as pessoas e contribuir no debate da dramaturgia na web, na TV, na literatura. E é isso, né, que a gente tem para falar. Quero agradecer muito e falar para vocês que continuem acompanhando as nossas produções do Mega Pro e até o domingo que vem. Muito obrigado, Vitor. Obrigado a todos vocês e até domingo que vem.